Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós nesse dia. Amém, né, irmãos? Graças a Deus pela conservação das nossas vidas, né? Ao Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E amém, né? E dá graças também ao Senhor Jesus Cristo, seu Filho, né, amado, unigênito. Derramou seu sangue precioso ali até a última gota, para remir, né, a humanidade e toda a criação, que estava entregue, né, e ainda continua, né, as consequências continuam. Estava entregue nas mãos da serpente, né, e os espíritos que o seguiram, que a seguiram, né. E amém, graças a Deus, e vamos orar, né, irmãos, vigiar, e sermos sinceros, né, para podermos nos instruir mutuamente, né? Conforme disse ali o irmão Sivaldo ontem, estava ouvindo ali o que ele disse que aprendeu com a gente, mas nós também aprendemos muito com eles, porque na igreja nós aprendemos mutuamente, né? Uns com os outros, havendo sinceridade entre nós, né? Amém, né? Graças a Deus. Havendo sinceridade, nós aprendemos mutuamente. Não havendo sinceridade, a tendência é nós nos separarmos, né? E amém, né? E graças a Deus. Irmão, vamos continuar então aí com a história, né? Da igreja, da religião que fala em nome de Jesus. A gente estava aqui lá no ano mais ou menos 1300, por aí assim, né? 1350, quando a gente parou. Estavam falando das cruzadas, né? Ultimamente, né? Os exércitos, né? Que a igreja romana organizou com os reis da Europa, né? Para libertar os lugares santos, como dizem eles, né? Libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, né? Então, paralelamente às cruzadas, quer dizer, ao mesmo tempo, né, em que as cruzadas existiam, ou existiram, teve muitos outros acontecimentos, como a gente já viu, né? Mas teve um outro que nós vamos falar sobre ele aqui agora, que é que isso aconteceu entre os anos 1050 até mais ou menos 1350. Surgiu um movimento, né, na Igreja Romana e, logicamente, na Europa, né, principalmente, chamado escolasticismo, né? É uma palavra que vem do grego, que significa o lugar onde se aprende, né? Então vamos ver o que eles estavam querendo aprender, né? O grande objetivo desse movimento, o escolasticismo, foi o quê? Foi harmonizar, né? Tentar harmonizar a filosofia grega, né? E romana, né? E mundial, digamos assim, porque tinha a filosofia grega, romana, a indiana, né? A oriental, todas essas filosofias aí e outras mais, né? Cada povo tem a sua, né? Ou tinha ou tem, né? Então o objetivo do escolasticismo era o quê? Era harmonizar as filosofias, né? Com as revelações das escrituras. Então está aí revelado, né? Não só no escolasticismo, como também toda a intenção daqueles que recorriam, né, aos ensinos filosóficos, né, para explicar determinadas coisas dentro das escrituras que não foram explicadas porque elas são devidas à fé, né? Como é que nós vamos explicar o mistério do Senhor Jesus, que é a palavra do Deus vivo e se encarnou, né? Se tornou um homem, né? Aí morreu derramando seu sangue precioso, né?
como se a morte tivesse poder sobre ele, como diz o apóstolo Paulo. E depois ele ressuscitou. Então, como é que a gente vai compreender isso pela razão? Não, nós compreendemos pela fé, porque nós acreditamos piamente na palavra do Deus vivo, né? Então eles aqui, né, disseram, não, vamos, já que tem esse movimento filosófico aí que está querendo explicar as coisas da humanidade, não sei o quê, de onde veio a criação, de onde veio o homem, né? Então vamos pegar o que tem nas escrituras e vamos tentar harmonizar aquilo que a filosofia diz com aquilo que as escrituras dizem. Quer dizer, a filosofia é o que os homens dizem, né? É isso? E as escrituras é que o Criador diz, né? Pelos seus profetas, pelos seus apóstolos, e que foram confirmadas pelo seu Filho Jesus Cristo, né? Então as escrituras, ou a Bíblia, né? Deveria ser agora, né? Como diziam eles, né? Deveria ser agora estudada com o uso da filosofia, da lógica, né? É isso? Da razão, não é isso? A razão humana, né? Os motivos humanos, digamos assim, né? A lógica humana. Qual é a lógica que existe, né? Num acontecimento como esse, que nós falamos aí, o Filho do Deus vivo se torna um homem, né? Para salvar o homem da encrenca em que ele se meteu, né? Como é que a gente vai entender isso pela razão, né? E pela lógica? Que a lógica é o que? A lógica está muito ligada à matemática, né? Aos números, né? Então por que eles faziam isso? Porque nós já vimos lá atrás que tinha uma filosofia dos números, né? E tem ainda, né? Que quer explicar o sentido dos números. Ah, o número 7 significa não sei o quê, o 144, o 12, né? Quer dizer, se significar alguma coisa, não tem nenhuma revelação nas escrituras, né? Não tem. Então nós temos que saber um pouco dessas coisas para a gente poder se instruir, né? Então o que eles estão querendo? Que a fé devia se harmonizar, né, com a razão, né? Ou seja, aquilo que fosse racional, né, seria aceito, e aquilo que não fosse racional não seria aceito. E nós sabemos que teve um padre, né, um padre romano, né, chamado Tomás de Aquino, que foi o grande representante desse movimento do escolasticismo, né? Um grande teórico, um grande representante. E a grande questão era saber se o quê? Se a fé tinha alguma coisa com a razão, né? Então eles entraram por esse caminho aí, né? Aí nós vamos ver aí na frente o que foi que aconteceu. Então os escolásticos, né? Eles passaram a usar o método da dialética, da lógica, né? Que foi criada por um filósofo chamado Aristóteles. Então começaram, né, a misturar, né, as escrituras com os ensinos aí dos filósofos, conforme a gente já falou. Aí houve o aparecimento de várias tendências, né, no escolasticismo, né, que basicamente estudou a relação entre a fé e a razão, né, usando os filósofos gregos, usa principalmente o Aristóteles e o Platão, né? E uma outra tendência, né, foi chamado de realismo, que afirmava e afirma ainda, né, que as ideias existem antes das coisas, ou que a ideia ou uma ideia na consciência de alguém deve corresponder a uma realidade que existe objetivamente. O que significa isso? O realismo aí ele dizia o quê? Ele dizia que tinha algo que existia antes das coisas materiais.
que são as ideias, né? As ideias, elas existem antes das coisas, né? Então, as ideias apareceram ou existiram antes das coisas. As ideias, no caso aí, a gente pode dizer que o quê? Que os espíritos existiam antes da matéria, né? O espiritual existia antes da matéria. Isso aí o quê? Para se harmonizar com as escrituras, né? Mas nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, né, irmãos? Paz seja com todos nós.